Olá pessoal, tudo bem com todos? Sejam bem-vindos novamente, ao Tec Traduções. Este aqui é o canal da tecnologia de tradução. Eu sou o Rony Salles, sou tradutor e instrutor de ferramentas de tradução. Muito bem, hoje o propósito do nosso vídeo é esclarecer aqui uma dúvida, uma dúvida que existe aí entre os tradutores que estão começando a usar as ferramentas de tradução. Ok, vamos falar um pouco aqui sobre a diferença entre TMX e TM de ferramentas de tradução, tá? Eu vou explicar isso aqui para vocês. Muito bem, vamos lá. A TMX, de uma forma bem simples para explicar, é o seguinte. A TMX é uma memória de tradução que foi desenvolvida pelas tecnologias de tradução para permitir o compartilhamento entre elas, né? Porque nós sabemos que existem aqui, por exemplo, o Trados, nós temos o WordFast, temos o MemoQ, Dejavu e tantas outras, tá? Eu coloquei apenas algumas aqui, certo? E cada uma dessas ferramentas tem sua própria tecnologia, sua própria extensão de memória de tradução, certo? Por exemplo, vamos entender isso aqui com calma para resolver essa dúvida. Tá? Se você, por exemplo, está usando o Trados, né, e dentro do Trados você está usando uma memória de tradução, significa que você está usando a extensão SDL-TM, ou seja, é a tecnologia, aliás, a memória de tradução do Trados, correto? E no caso do WordFast, a extensão vai se chamar WordFast, né, que é WFTXT-TM. E no MemoQ, ela se chama MQTM, quer dizer, MemoQTM, certo? Ou seja, cada tecnologia, cada ferramenta de tradução tem a sua própria extensão para a memória de tradução, certo? Então isso ali é uma coisa particular de cada tecnologia dessas aí, certo? Porém, essas ferramentas, elas podem compartilhar, né, suas memórias com as outras. Por exemplo, eu posso mandar uma memória daqui que eu tenho aqui no WordFest para trabalhar no Trados e do Trados para o MemoQ e assim por diante, dentre outras ferramentas, tá? Mas para isso acontecer, eu preciso usar um formato que seja considerado universal, que ele possa transitar entre elas, certo? E esse formato se chama TMX, ok? É a TMX, ok? Ela tem aí essa capacidade de compartilhamento entre elas. Ou seja, por isso que eu coloquei aqui essas setinhas para ilustrar bem o que eu quero dizer, certo? Se você quer, por exemplo, compartilhar uma memória de tradução do MemoQ para ser usada no Trados, então ela terá que ser uma TMX, certo? Ela terá que ser exportada no formato TMX para que o Trados possa utilizar aqui, certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui um amigo, vamos supor, e eu tenho uma memória, como eu faço aqui no grupo, né, no grupo Tec Traduções. Eu pego uma memória que eu posso estar usando numa outra ferramenta de tradução e compartilhar com você, porque você usa outra ferramenta, outra tecnologia, correto? Então, para isso, eu tenho que facilitar esse procedimento, eu tenho que facilitar esse compartilhamento. Como? Porque se eu enviar no formato SDLTM, não vai dar certo, porque você está usando o MemoQ não vai abrir. Então, para isso, eu tenho que exportar daqui, né, dessa daqui, para essa aqui, que é a TMX, correto? Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Quando você pede que alguém te mande uma memória de tradução, normalmente se pede que ela seja entregue, que ela seja enviada nesse formato aqui, TMX. Por quê? Porque esse formato aqui vai permitir que você importe, né, essa memória de tradução para qualquer outra ferramenta de tradução. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui só para exemplificar melhor. Tá? Eu estou aqui com o Trados aberto, tá? E tenho aqui essa memória. Tá? Eu vou aqui na memória para vocês. Eu vou bem aqui no cantinho esquerdo, tá, pessoal? A Translation Memories View, né, a visualização das memórias de tradução. Eu vou clicar aqui e eu tenho uma memória aqui. Isso aqui é uma memória de tradução em que formato?
Se eu estou usando dentro do Trados, obviamente que vai ser esse formato aqui, tá? Aqui tem aqui as iniciais do SDL, né, do Studio. Ok, então aqui eu tenho essa memória que eu abri aqui para dar uma visualizada, dar uma olhada nela, né? E aí alguém me enviou uma memória de tradução de outra ferramenta, né, que alguém estava usando em outra ferramenta. Pode ser do WordFast, do MemoQ e de outras. E aí eu recebi essa memória, salvei no meu computador, ali nas minhas pastas, e vou agora inserir ela aqui. Tá? Para isso eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, tá, em Import, onde vocês estão vendo aqui o meu cursor, né, aqui o cursor do mouse, e vou converter, nesse processo de importar de TMX para SDLTM, vai ocorrer um processo de conversão de TMX para dentro da memória dessa ferramenta de tradução. Então vou clicar aqui, aí vem do caso do Trados, tá? Como é que você faz essa importação aqui de memória? Aí eu venho em Add Files e venho aqui. Vejam só, a memória que eu recebi de alguém foi essa aqui, no formato TMX, porque assim eu tenho condições de converter tanto para o Trados como para outras ferramentas. E aí eu clico aqui, venho aqui em abrir, certo? Ok, e vou para Next, no caso do Trados, né? Outras ferramentas têm outros procedimentos. Eu clico em Next e concluo. Pronto, aqui como é uma memória pequena, né? Houve a importação de 267 itens, né? Unidades de tradução, então foram bem poucas. E olhem só, né? A memória que eu exportei, que eu importei, aliás, ela está no formato TMX. Agora, ela passa a ser usada dentro da memória de tradução do Trados. E como é que se chama essa memória? Tá aqui para vocês, novamente, tá? Agora ela passou a ser uma SDLTM, então ela veio daqui e ao importar ela foi convertida para esse formato aqui. O mesmo ocorre com as outras ferramentas, tá, pessoal? Então eu expliquei para vocês nesse vídeo a diferença entre TMX, que é a memória de tradução universal, vamos dizer assim, só para simplificar, e a usei dentro de uma ferramenta de tradução específica de uma ferramenta de tradução, ok? Então se inscrevam no canal, nos acompanhem, nos deem o joinha de vocês, e em breve teremos mais instruções, mais esclarecimentos sobre a tecnologia de tradução. Um abraço para vocês, até o próximo.